Tá aqui primeiro o gráfico da Ethereum, tá? Vou começar falando da Ethereum porque ela também está numa recuperação e fazendo um movimento interessante aqui na semana. Notem no gráfico semanal, que a gente tem essa linda xícara com alça que foi rompida aqui ao redor dos 3.900 dólares, levando a gente a acreditar que a Ethereum vai buscar valores acima dos 6.000 dólares muito em breve, né? Mas na semana de hoje, como a gente sabe, o mercado desabou e a Ethereum também caiu. Mas olha que maravilha, pessoal. Olha onde ela veio dar um beijo aqui embaixo. Ó, desceu e bateu exatamente nesta linha aqui que forma o topo da nossa xícara com alça, tá? Encostou e aí a partir daqui, né, nesse ponto dos 3.900 dólares, voltou a subir com força e já está de volta aos 4.400 dólares. E tem uma coisa encantadora nesse gráfico. Percebam aqui o que aconteceu, né? A gente teve a subida da Ethereum aqui, ela encontrou uma resistência aqui nessa linha branca, né, nesse topo, e depois da resistência, olha o tamanho da queda que veio. Saiu aqui dos 3.900 e ela desabou até esse ponto aqui, ó, até os 1.700 dólares. Uma queda violentíssima, né? Depois voltou a subir, testou a resistência mais uma vez, a nossa linha branca aqui, só que dessa vez, notem como a queda foi muito menor. Ela veio somente até os 2.600 dólares, né? Uma queda muito menor do que a anterior, indicando para a gente que essa resistência estava sendo enfraquecida, né? As pessoas estavam se acostumando com a Ethereum nessa faixa de valor ao redor dos 3.500, 3.900, o que é interessante. Depois dessa queda, ela voltou a subir e quando beijou essa resistência pela terceira vez, rompeu. Por quê? Porque essa resistência já tinha sido enfraquecida pelos testes anteriores. O mercado já tinha se acostumado com a Ethereum nesse patamar. E aí houve o rompimento e depois agora a gente vê um reteste desta mesma linha. Mas agora, olha que interessante, pelo lado contrário, né? Se aqui era uma resistência, agora está se tornando um suporte para o mercado. Viramos completamente o jogo, né? E na hora que a gente vira o jogo, qual é a tendência? Pode encostar uma vez aqui, pode encostar duas vezes aqui, mas qual é a tendência depois de você encontrar, né, uma região como essa? É que tenha um movimento forte na direção contrária. Então, na hora que o mercado entender que isso aqui virou suporte, a gente pode ver esse mesmo movimento aqui na direção contrária, levando a Ethereum a valores muito mais altos. E a mesma coisa pode ser observada no gráfico do Bitcoin. Esse é o gráfico mensal do Bitcoin que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. E olhem lá, a gente teve uma subida de preço do Bitcoin, ele encontrou um topo aqui, né, uma resistência exatamente neste ponto, nos 58.782. Aqui nós estamos falando de março de 2021, né? Então este foi o topo encontrado pelo Bitcoin. E a partir daqui, ele sofre uma resistência e ele cai violentamente até aqui embaixo, até os 28.800 dólares, né? Então teve essa queda pronunciada do Bitcoin. Ele volta a subir e aqui no mês de outubro de 2021, ele finalmente rompe esta linha branca, né, os 58.782. Agora nós vemos uma correção no mês de novembro e o preço foi lá embaixo, como vocês estão vendo aqui. Mas notem, ele no momento encontra-se acima da linha branca, ou seja, ele está testando esta linha que antes era uma resistência, transformando ela em suporte. E é exatamente o que eu estava falando para vocês no vídeo anterior. Ou seja, a gente conseguir fechar um mês acima dessa linha branca, né? A linha está em 58.780 e nós estamos em 59.428 nesse momento. Portanto, acima dessa linha. Mas até o fechamento do mês, que só acontece lá no dia 30 de novembro, a gente vai ter aqui muita volatilidade. É normal o preço vir para baixo dessa linha, subir para cima dela, não tem problema, tá? O importante é no final do mês a gente estar acima da linha branca. Notem como isso é comum. Aqui atrás, no mês de abril de 2021, tivemos o mesmo caso. Notem, a resistência estava nessa linha branca, mas o Bitcoin passou da linha branca, foi lá em cima até os 65 mil, voltou para baixo, foi para cima, foi para baixo e fechou o mês aonde? Abaixo da linha branca, confirmando ela como uma resistência. Estamos agora num cenário invertido. Pode ir para baixo, pode ir para cima, mas é importante fechar acima da linha branca. Por quê? Porque aí isso confirma essa linha como suporte e a tendência é uma disparada.
que seria o espelhamento desse movimento aqui. Na hora que esse mês aqui de abril confirmou a linha branca como resistência, o que aconteceu na sequência? Uma queda forte do Bitcoin. Na hora que a gente confirmar novembro como um suporte, né, a linha branca como um suporte para novembro, qual é a tendência para os meses seguintes? Um espelhamento do que a gente viu em maio e junho, ou seja, disparada de preço. Não se assustem com a volatilidade dentro do mês de novembro. O gráfico semanal reforça o que eu estou passando para vocês. A região amarela é a nossa região que era resistência aqui atrás, né? No primeiro semestre do ano. Então o preço batia aqui, ó, por diversas vezes, não conseguia romper essa região. Uma resistência muito forte ao redor dos 60 mil dólares, né? E na hora que ela foi confirmada, o preço desaba na sequência. Agora a gente viu essa região ser rompida aqui na semana de 11 de outubro, o preço deu a disparada e agora ele está voltando, fazendo um reteste dessa mesma região amarela. Note que ele caiu exatamente até essa região, né? Ele parou exatamente aqui, ó, dentro da região amarela, exatamente como essas velas aqui atrás, né? Então ele foi na mesma região, testou, serviu como suporte e agora o preço vem subindo. Inclusive, podemos fechar a semana acima da linha amarela, né, no topo dessa região, posicionado nos 59.979. Estamos em 59.453. Então, quem sabe amanhã a gente, inclusive, não fecha a semana acima dessa região, o que seria bem interessante para um prazo mais próximo. Agora, se a gente quer um movimento explosivo com relação ao Bitcoin, algo precisa acontecer nesse gráfico diário. Tá aqui o gráfico diário. Vocês lembram no vídeo anterior que o preço do Bitcoin estava aqui, né? Acima dessa linha verde, que é a média móvel de 50 dias. E o que eu falei para vocês é, se romper para baixo dessa linha verde, da média móvel de 50 dias, a tendência é o preço desabar em direção à linha branca, que é a média móvel de 100 dias. Como aconteceu diversas vezes no passado. Por sorte, o preço parou aqui num suporte intermediário, no meio do caminho, né? Essa linha amarela dos 55.964, que era esta região aqui atrás, tá? De outubro, onde o preço parou também por diversas vezes. Então, mesma coisa acontecendo nesse momento, né? O preço veio até aqui, até essa mesma região, encontrou um suporte aqui e voltou a subir com força no dia de hoje. Só que onde ele vai sofrer resistência, pessoal? Onde vocês acham que ele vai sofrer resistência? Onde antes era um suporte. Então, a linha verde, a média móvel de 50, tende a ser uma resistência nesse momento. Ela está posicionada exatamente aqui, ó, 59.970, tá? Então, é difícil para o preço passar porque existe essa resistência, né? Que levaria o Bitcoin de volta para casa dos 60 mil dólares. E é isso que a gente precisa para ter um movimento mais explosivo de preço, ou seja, colocar esta linha verde, a média móvel de 50, para trás, né? O preço superar ela e transformá-la mais uma vez em suporte. Se isso vai acontecer ou não, ainda não sabemos, mas vamos ficar ligados no gráfico. Eu acho, inclusive, improvável que isso aconteça nesse momento agora, tá? O normal seria essa resistência funcionar e o preço mais uma vez ter alguma correção antes de conseguir rompê-la, né? Mas quem sabe, um rompimento aqui pode levar o preço a uma nova disparada rumo à alta histórica dos 69 mil dólares. E se essa disparada de preço do Bitcoin realmente acontecer, vai ser algo muito preocupante para uma pessoa muito famosa, que é uma ex-candidata à presidência dos Estados Unidos, a conhecida, a famosa Hillary Clinton, que disse que criptomoedas podem desestabilizar nações. Ela tá quase um Guilherme da Criptomaníacos, né? A frase está ficando parecida. Vamos só fazer uma pequena correção aqui na frase da Hillary Clinton. Se ela quiser manter a palavra criptomoedas, tem que ler assim. Hillary Clinton diz que criptomoedas podem desestabilizar políticos ou Estado. Aí 100%. Ou ela troca a palavra criptomoedas. Hillary Clinton diz que moeda estatal pode desestabilizar nações. Aí também faria sentido. A palavra precisa de um pequeno ajuste aqui para ela entrar para Criptomaníacos, mas está chegando lá. Mas eu não vou reclamar porque tá bom, olha só as frases da Hillary Clinton. Para a ex-senadora, as novas moedas podem diminuir a importância do dólar enquanto moeda de reserva. 100%, nota 10. Ao redor do mundo, nações escolhem caminhos diferentes na hora de regulamentar as criptomoedas. Exatamente. Cada um faz uma regulamentação diferente, cada um age de forma diferente, e aí a concorrência entre nações mata o Estado, mata a moeda estatal. Aquelas nações que não entrarem para o jogo acabam perdendo dinheiro, acabam desvalorizando a sua moeda. Porra, Hillary Clinton, demais. Por serem ativos digitais, as criptomoedas são muito utilizadas por hackers e cybercriminosos.
Pode ser, né? Não tem nada contra também não. Pode acontecer, como acontece com dinheiro de papel também, né? E nunca foi problema, sempre aconteceu e sempre vai acontecer, porque dinheiro é somente uma ferramenta. O dinheiro não é nem bonzinho, nem malvadinho. Quem é bonzinho ou malvadinho são as pessoas. Então, a ferramenta tanto faz. É dinheiro somente, é uma ferramenta, né? Durante um painel de discussão durante o Bloomberg New Economy Forum, realizado em Singapura nesta sexta-feira, a ex-candidata à presidência Hillary Clinton teceu críticas às criptomoedas. Eu tô achando, elogio isso aqui, não é possível. Segundo Clinton, a adoção generalizada das moedas virtuais pode prejudicar as moedas tradicionais, incluindo o dólar, e desestabilizar nações grandes e pequenas. Não tente disfarçar, Hillary. Você sabe o que está acontecendo, é o contrário, né? Vocês estão destruindo a moeda estatal enquanto o Bitcoin está lá paradinho, né? Continua 21 milhões de unidades, tudo certinho. Então, quanto mais vocês destruírem a moeda estatal, menos dinheiro vocês vão ter, porque as pessoas vão migrar para dentro do Bitcoin e das criptomoedas, tirando o dinheiro da mão de vocês. Então, para a gente está positivo, para o indivíduo está positivo, para os locais, né, para o comércio está positivo, não está positivo para quem fazia uso da moeda estatal para roubar a gente. Então, não são as nações, são os estados, a gangue, os políticos, aí sim, né, está sendo desestabilizado e tendendo a perder dinheiro. E aí a matéria continua aqui para mostrar como cada país está agindo de uma forma diferente, né? Então a China proibiu o uso, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, na esperança de atrair investidores e melhorar sua economia, e os Estados Unidos, por sua vez, estão buscando criar regras mais rígidas para taxar esse tipo de comércio. E aí eu pergunto para você como um empresário, tá? Ou como uma pessoa que possui Bitcoin, você olha as opções que você tem no mercado. Para onde eu vou levar minha empresa? Para a China, que proibiu o uso? Acho que não, né? Para os Estados Unidos, que está buscando criar regras para taxar esse tipo de comércio, ou seja, impostos em cima de você? Acho que não. Ou é o Salvador, que adotou o Bitcoin como moeda legal, querendo atrair investidores. Para onde você vai? Então, esse é o problema, Hillary Clinton. Na hora que você dificulta o Bitcoin no seu país, as pessoas vão migrar para um outro país que aceite Bitcoin. Estamos falando mais uma vez da teoria dos jogos, do dilema dos prisioneiros. Não adianta, é uma concorrência global. Os países que não se adequarem vão perder dinheiro. E, infelizmente, esse parece ser o caso dos Estados Unidos. Olha a matéria. Estados Unidos pede regras para o Bitcoin antes que seja tarde demais. Tá ficando tarde, Estados Unidos. Tá ficando tarde para vocês aí fazerem alguma coisa. Um comitê permanente do Congresso Nacional dos Estados Unidos pediu a criação de regras para o Bitcoin e o mercado de criptomoedas, chamando o momento atual de uma oportunidade antes que seja tarde. Estão desesperados. O que diz o documento do Congresso dos Estados Unidos sobre criar regras ao Bitcoin? O que diz? O aumento da volatilidade do mercado de criptomoedas ou uma corrida a um banco digital pode atrapalhar as instituições financeiras convencionais. Olha aqui onde está a preocupação do Estado, né? Com você? Claro que não. Com as instituições financeiras convencionais, com os grandes bancos tradicionais, né? Então, quer dizer, um banco digital é uma ameaça, assim como as criptomoedas são uma ameaça. E eles precisam fazer alguma coisa. E a desculpa para isso, para você não se revoltar, é que as criptomoedas podem criar problemas significativos de proteção ao consumidor, dados os padrões existentes de fraudes financeiras, hacks e manipulação de mercado. Claro, porque no mercado tradicional não existe manipulação de mercado, não existe fraude financeira, não existe nada disso. O problema são somente com as criptomoedas, que, segundo eles, né, não tem proteção ao consumidor. Você aí não está protegido, né? Não está protegido da inflação, dos impostos, nada disso. Você tem a proteção somente usando a moeda do Estado. Aí você não tem inflação, não tem nenhum problema, tudo tranquilo. E eles continuam aqui que o momento atual representa a oportunidade de agir antes que uma crise potencial atinja a economia em geral. Não vai atingir a economia, vai atingir novamente, né, os parasitas. Eles são muito preocupados em perder dinheiro. Discurso de autoridades está alinhado? A fala contra o Bitcoin segue a mesma linha do exposto pelo Banco Central Europeu. Olha aí, outro parasita, né? Segundo o Banco Central Europeu, as criptomoedas são as culpadas pelo aumento da inflação pelo mundo após um aumento no interesse de investidores nessa classe de ativos. Pô, aquele discursinho mequetrefe que estavam usando no Brasil já se espalhou pelo mundo todo, porque é bonito, né? Eles imprimem dinheiro do Estado, eles aumentam a base monetária, né? Gerando inflação, que é aumento da base monetária, ou seja, mais notinhas, mais dinheiro na economia, e a culpa é das criptomoedas. É impressionante a cara de pau desses caras.
Aí a matéria fala que, em ambas situações, governantes e autoridades das maiores potências se mostram com um discurso alinhado contra o mercado de criptomoedas, apresentando visões que culpam a tecnologia por um colapso na economia global. É culpa da tecnologia. Criptomoedas como Bitcoin não são manipuladas por governos, que alertam agora contra a tecnologia que tem protegido investidores contra o aumento da inflação no mundo todo, após um grande aumento na impressão de dinheiro, principalmente dos Estados Unidos e Europa. Exatamente o que eu falei. Os caras imprimem dinheiro, eles geram inflação e a culpa é das criptomoedas. É tipo você culpar o seu vizinho pelo seu desemprego. Eu estou desempregado porque meu vizinho tem emprego. Se ele não tivesse emprego, eu poderia ter o emprego dele. Mas como ele tem, a culpa é dele. Coisa de maluco. E a intenção dos governos ao criarem barreiras para o Bitcoin, antes que seja tarde demais, é porque tudo o que eles fazem é nos incentivar a largar a moeda estatal. Como, por exemplo, vou entrar na matéria do Brasil agora, né? Bolsonaro promete reajuste a todos os servidores se a PEC for aprovada. PEC dos precatórios, que foi aprovada pela Câmara, mas precisa passar pelo Senado. Vamos lá, pessoal. Vocês lembram que o governo Bolsonaro aumentou o teto da dívida. Qual foi a desculpa para fazer isso? Claro, ajudar os mais pobres, né? Então, vamos ter mais dívida aqui, vamos aumentar o endividamento do país para ajudar quem é mais pobre. E agora você vê que o dinheiro disso vai ser utilizado para reajustar o salário de todos os servidores se a tal PEC for aprovada. Pô, mas não era para ajudar os mais pobres? Que eu saiba, servidor público ganha muito bem, né? Principalmente os federais. Então vocês percebem como que funciona, né? O discurso é mas o dinheiro que eles roubam da gente é utilizado para dar mais dinheiro para eles, para quem faz parte da máfia, para quem faz parte do sistema estatal. Então é um completo absurdo. E olha só um esquema que acontece aqui e que faz a gente fugir desse sistema, né? Quem se toca foge do sistema. As mudanças propostas são: adiar o pagamento de precatórios. O que são precatórios? Dívidas judiciais do governo com condenações definitivas, ou seja, dívidas que eles têm com a gente. Você vai lá, ganha um processo contra o governo, já foi uma condenação definitiva, você já ganhou o processo, e aí cai no precatório, e o governo tem que te pagar. Só que aí o que ele faz? Ele adia o pagamento do precatório, não te pagando a dívida que ele te deve. Então você foi lá, deu todo o dinheiro para o governo, financiou o governo e eles não te pagam. É um completo absurdo. E aí, qual é a outra mudança? Mudar a correção do teto de gastos. A regra que impede que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. Ou seja, tira o teto de gastos. E agora ficou uma situação engraçada, né? Porque olha só, você empresta dinheiro para o governo. Aí o governo não te paga, porque não vai pagar precatório. E aí ele pode emitir mais dívida, porque agora não tem teto. E aí você empresta dinheiro para o governo e ele novamente não te paga. E aí ele emite mais dívida e você empresta dinheiro para o governo e ele não te paga. Vocês estão percebendo como funciona? Como está sendo feito de bobo, de otário? Você aí que compra títulos do governo, né, achando que vai ganhar dinheiro com isso? É isso que acontece, ó. O governo não te paga nada. O máximo que ele vai fazer para te pagar é imprimir dinheiro, e aí vai ter inflação, e ele te paga com a inflação, ou seja, com a desvalorização do próprio dinheiro que ele vai te pagar. Não tem saída. É somente um golpe aqui, é pior do que golpe de pirâmide isso aqui. E qual é a consequência desse sistema onde você empresta dinheiro para você mesmo e aí você paga a dívida para você mesmo, né? Ou seja, é um baita investimento. Vamos pegar essa matéria aqui para entender. Estamos falando aqui do Paulo Guedes, né? Guedes diz que a inflação será maior do que a previsão. Mas o crescimento também. Tá, então Guedes falou isso, né? Com preços nas alturas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que a inflação no Brasil será maior do que o mercado prevê. Mas, em contrapartida, ponderou afirmando que o crescimento da economia também será. Só que você chega aqui depois e pega o que o pessoal do Ministério da Economia está falando. O Ministério da Economia piora projeções. Agora, a estimativa é de PIB de 5,1% este ano contra 5,3% de antes. Para o ano que vem, a projeção passou a 2,1%. Está encolhendo, vocês estão percebendo, né? O mercado segue reduzindo ainda mais suas projeções. Ninguém está concordando com Paulo Guedes, tá? Já a expectativa para a inflação em 2021 aumentou de 7,9% para 9,7%. Para 2022, a projeção do IPCA passou de 3,75% para 4,7%. Ou seja, tudo piorando.
preocupado com precatórios no Senado. O ministro também aproveitou para pressionar os senadores a aprovar a versão da PEC dos precatórios enviada pela Câmara. Ele considera um grande erro capaz de comprometer o crescimento previsto pelo governo para o ano que vem. A ideia de senadores de retirar o pagamento dos precatórios da regra do teto. Segundo Guedes, a proposta colocaria em risco a arquitetura fiscal, tendo como consequência provável, preste atenção na consequência, a elevação dos prêmios de risco cobrados por investidores para financiar a dívida pública. Traduzindo para vocês, fica muito mais caro agora para o governo conseguir pegar dinheiro, captar dinheiro. Ele lança um título público, né, uma dívida do governo, e você fala, putz, vou emprestar dinheiro para mal pagador? Vou emprestar dinheiro para quem não está pagando dívida? Não, só se ele me pagar muito dinheiro. Aí eu começo a pensar. Então sai mais caro para o governo conseguir pegar dinheiro de bobo, né? Porque quem empresta dinheiro para governo é bobo, achando que fez um grande negócio, quando na verdade vai tomar inflação na cabeça, isso se receber o dinheiro. Não financie bandido. É sempre perigoso financiar alguém que pode te atacar no futuro, que vai usar o teu dinheiro contra você. Não financie bandido. E o que vai acontecer na hora que aquele esquema de pirâmide do governo não funcionar mais? Porque as pessoas já migraram para as criptomoedas. Eles vão fazer isso daqui. A Argentina vai taxar transações de criptomoedas, vejam vocês. Anteriormente, as transações de criptomoedas entre indivíduos eram isentas e tratadas de maneira semelhante ao dinheiro físico, porque é um dinheiro. Na hora que você pega uma nota de real e passa para mim, a gente não paga nada nessa transação. Por que criptomoedas tem que pagar? Agora a Argentina mudou. Agora paga taxa se tiver transação de criptomoeda. E o interessante é que o texto mostra que enquanto a Argentina está fazendo essa cagada aqui, outros países fazem diferente. Né? Como a gente falou, a gente está ali numa disputa, numa concorrência entre países. Então a Bielorrússia legalizou a atividade de criptomoedas no país, os investimentos são considerados investimentos pessoais e, portanto, estão isentos de tributação. Na Malásia, as transações de criptomoedas também são isentas de impostos porque o governo não as reconhece como ativos ou moeda legal. Já em Portugal, a venda de criptomoedas por particulares tem sido uma atividade isenta de impostos desde 2018. A criptomoeda também não é considerada rendimento de investimento, o que evita uma taxa de imposto de 28%. E, novamente, eu te faço a pergunta. Num contexto como esse, você sendo um argentino que tem Bitcoin, que tem criptomoedas, você vai manter seus investimentos no país, dentro da Argentina, tomando taxa, tomando imposto, ou você vai migrar para a Bielorrússia, para a Malásia, para Portugal ou para qualquer outro país que abra as portas, né, que te trate bem como cliente? É claro que você vai migrar. E o que acontece na hora que esse dinheiro começa a sair da moeda argentina e migrar para o Bitcoin e para outros países? O valor da moeda argentina cai, sofre ainda mais. Então, veremos um problema ainda mais grave, um agravamento da crise na Argentina e em todos os países que recorrerem à agressão contra indivíduos inocentes detentores de criptomoedas. E quando essa tática desesperada de agredir indivíduos não resulta no que eles esperam, né, porque os indivíduos saem do país, qual é a última tentativa? Qual é o último tiro deles? Vamos fazer FUD, ou seja, gerar pânico no mercado, como está fazendo a Austrália, aquela ilha presídio no meio do nada. Então, Banco Central da Austrália faz alerta de crash no mercado de criptomoedas. Vamos ver aqui. Criptomoedas não são dinheiro, diz aqui o parasita do Banco Central. Ele diz que são uma reserva de valor pobre. Por comparação, o dólar australiano caiu 6% em relação ao dólar americano. Também é importante lembrar que o dólar já perdeu 6,2% do seu poder de compra este ano, deixando, portanto, a moeda australiana 2 vezes negativa, porque ela caiu em relação ao dólar e o dólar também caiu. Então, ela caiu pra caramba. Isso aqui que ele chama de belíssima reserva de valor, uma moeda que desabou esse tanto, né, no ano, enquanto o Bitcoin valorizou mais de 79% no mesmo período. E aí o parasita solta o medo no mercado. Existem cenários plausíveis em que uma série de fatores podem se juntar para desafiar significativamente o fervor atual por criptomoedas, de forma que a atual demanda especulativa pode começar a se reverter e muitos dos aumentos de preço dos últimos anos podem ser revertidos. Ele só não explicou como isso vai acontecer, quais são esses cenários plausíveis. Ele não falou, ele só jogou um medo na galera, né? O FUD no mercado, para ver se a galera vende as criptomoedas. E aí qual é a solução para ele?
moedas digitais de bancos centrais, as famosas CBDCs, são a salvação. Porra, aí sim, né? Realmente faz todo sentido. É no mínimo irônico pensar que as próprias instituições que desvalorizam as moedas de seus países, usadas de forma forçada, sejam os mesmos que estejam querendo apresentar soluções. Agora, além de continuar perdendo o poder de compra devido à impressão de mais dinheiro, as CBDCs também acabarão completamente com a privacidade monetária de todos os cidadãos. Porém, para o parasita, eles são o futuro, querendo você ou não. Isso é uma realidade, tá, pessoal? O CBDC já está rolando, a moeda digital de Banco Central já está rolando com o nomezinho aí da fase de teste, como aqui no Brasil a gente tem o famoso Pix. Isso aqui não é nada mais do que um real digital numa fase de teste. E, infelizmente, aconteceu isso aqui. Com o Pix, circulação de dinheiro em espécie caiu 40 bilhões de reais. Em operação há um ano, o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central fez cair em 10,5% o valor de moeda em espécie em circulação no país. Para você que não sabe, o papel moeda ele é anônimo, portanto o governo não sabe quem está realizando a transação, o que está comprando com papel moeda, o que está vendendo com papel moeda. Ele perde esse controle, o que é muito importante para a nossa privacidade, para a nossa segurança. Na hora que você migra para o Pix e futuramente para o real digital, você perde toda essa privacidade, toda essa segurança e cai na armadilha lá que o parasita da Austrália estava falando, né? Ou seja, a solução para o Estado é você usando a moeda digital estatal, porque aí o Estado tem total controle sobre você. Ele pode, inclusive, colocar validade no seu dinheiro para fazer você gastar o dinheiro mais rápido, ou ele pode proibir você de comprar certa quantidade de algum produto, digamos que, por exemplo, o produto esteja em falta. Então, cada um só pode comprar um. Ele te proíbe de comprar mais do que aquilo. Ou ele simplesmente aperta um botãozinho e cobra imposto direto da tua conta sem que você consiga fugir disso, né? Não posso usar as palavras certas, mas você não conseguirá fugir do roubo do Estado. Então, tudo isso está planejado pelo Estado como uma última cartada deles para evitar uma migração para dentro das criptomoedas e para outras coisas que ele não